Uma boa noite, graça e paz a cada um aqui presente, né? E quem está em casa nos ouvindo, onde estiver, que essa paz que excede todo o entendimento, né? Que Jesus falou que a gente receberia, eu desejo também essa paz em cada coração. Essa paz que excede o nosso entendimento, por tudo que tem sido, que a gente tem passado, né? Como igreja, como cidadão brasileiro, nós temos uma paz no nosso interior e que a gente não entende por quê, né? Era para estar preocupado com tudo isso que está acontecendo, como vai ser o dia de amanhã, como vamos pagar as contas, como vamos comer, como vamos sobreviver, mas está uma paz no nosso interior, essa paz que excede esse entendimento, o nosso entendimento, e eu glorifico a Deus por isso, né? Por esse privilégio de, como igreja, nós temos essa paz no nosso interior, no nosso espírito. Eu gostaria de abrir a palavra no livro de 1 João, no capítulo 5, verso 19. É uma introdução dessa palavra que eu quero trazer para os irmãos, para cada ouvinte. É uma introdução, eu vou... 1 João, capítulo 5, verso 19, que diz assim, né? O mundo jaz no maligno. Por que eu estou lendo esse versículo? Esse versículo eu estava em Brodowski de manhã, antes de começar o trabalho, então eu estava na igreja lá em Brodowski, tomando um cafezinho lá com os irmãos, com o pessoal, e logo quase no começo dessa pandemia, né? Começou essa... E de repente eu fazia umas 2 semanas já que estava com que tinha começado, né, essa quarentena. E eu estava animado com isso, uma fé, uma coisa forte dentro de mim, que tudo ia dar certo, né? Isso aí não ia atingir tanto assim, gente. Isso aí ia passar. E que Deus ia fazer coisas maravilhosas, né, através dessa pandemia. E aí da pessoa que estava ali, que a gente estava conversando, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta nada, porque o mundo jaz no maligno, vai acontecer isso, tanto, aquilo ficou na minha mente, sabe, depois. Aí foi como eu disse, foi me desanimando, e eu comecei a parar de orar, e eu estava jejuando, então toda semana, no começo da semana, eu já começava o jejum, por esse motivo, né? Das pessoas, por esse vídeo, por nosso presidente, né, que está sendo assim, está tudo contra ele, mas o povo está a favor, né? E Deus é com ele, porque ele tem exaltado o nome do Senhor. E eu fui parando, e eu fui secando, ficando esquisito, estranho. Aí o pastor Jair, você dá uma palavra, não domingo agora, o outro. Eu ia falar não, eu estava tão, sabe, que eu ia falar não, mas aí, na hora, o Espírito Santo falou, você fez um propósito comigo, que quando fosse chamado para dar uma palavra, qualquer coisa do tipo, na obra, você não falaria não. Então, agora você vai. Então, eu engoli seco e fiquei nessa. Então, quando veio isso aqui, aí eu comecei a meditar depois, quando ele falou da palavra, eu comecei a ler, abrir a Bíblia, e fazia uns dias que eu não lia a Bíblia também. Só trabalhando o dia todo, aí depois à noite eu ia para a pizzaria para fazer entrega e acabei não lendo Bíblia, de vez em quando ouvia aqui, dava uma live aqui, um pouco da palavra, daqui, de outro, e fiquei assim, foi secando por dentro, foi ficando uma coisa muito ruim. Aí quando eu abri a Bíblia parece que não vinha nada. Mas o que eu vou falar, Deus? Eu sei que Deus foi me dando uma palavra assim, abri a palavra e saiu num versículo, que a gente vai ler daqui a pouco, mas 2 versículos que eu não entendi nada daquilo. Mas o que eu vou falar, o que sobre isso aqui? E aí eu vi numa palavra, não lembro quando foi, se foi o apóstolo Luiz Hermínio, não sei, que eu estava ouvindo uma palavra, uma live dele, e ele falou que a gente tem que ler a Bíblia, né, a palavra de Deus, como com a mente profética. E quando eu estava naquele auge, eu estava naquele ritmo, animado, falando, eu estava fazendo isso, eu lia a Bíblia com a mente assim, profética. Aí Deus foi ministrando, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é profética. Então, quando a gente lê a palavra com uma mente profética. O que quer dizer uma mente profética?
uma mente profética que você vai buscar em Deus, com aquela palavra, quando você lê, que seja rema, que você crê naquilo que você está lendo. Se você não entende, Deus vai ministrar. A palavra rema serve para cada um individualmente, não é? E eu tomei isso para mim. A hora que eu ler essa palavra, vocês vão ver, mas estranho, né, que ia ministrar sobre isso. Aí eu peguei e comecei a ministrar, orando, falando com Deus. E aí veio um versículo em Lucas, deixa eu pôr o óculos, não vai enxergar. É que Lucas 1:26, deixa eu ler. A gente costuma com o celular, né? Dá um toquinho, já abre a palavra, a Bíblia e vai. Mas abrir fica difícil de ficar manuseando. Perde a prática. Diz assim a palavra: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Eu não vou continuar o texto, né? O pessoal já conhece, os irmãos já conhecem. Mas eu falei, o que tem a ver também isso? Aí depois, eu li um outro texto de João 1:46, quando Natanael pergunta, ele está lá, mas pode vir alguma coisa boa de lá? De Nazaré? Né? E eu comecei a meditar, e aí veio, tipo assim, até eu marquei cidades, né? Ele está falando de Nazaré, uma cidade. E cidades são conhecidas por algo nela, né? Tipo assim, Paris é conhecida como a cidade luz. Aí você vai em Roma, cidade eterna. Nova York, cidade que nunca dorme. Aí você chega em Las Vegas, né? Foi apelidada de a cidade do pecado. Las Vegas tem muito cassino, quantas vidas ali é destruída, né? A pessoa perde tudo que tem ali nos cassinos, tá? Os espíritos que agem naquele local. Já li um livro sobre libertação e a pessoa, o ministro falando sobre isso, como que é lá, que você chega na cidade dessa, você sente uma opressão, uma coisa diferente, uma coisa. Aí eu comecei a analisar, estudar sobre Nazaré, né, a cidade de Nazaré. Ela poderia então ser chamada naquela época, da cidade, né, no 1º século, da cidade do pecado, porque ela estava tomada pelos soldados romanos, né, que imperava sobre ali Israel na época. Era uma cidade de passagem, assim, que o pessoal que estava viajando para outros lugares, então passava por aquela cidade. Então eles viajavam quase o dia todo, chegavam ao entardecer, então eles paravam naquela cidade. Né? E é uma cidade que um autor uma vez descreveu ela como uma cidade da corrupção. E eu fui ligando, né, essas coisas. Deus foi ministrando. Aí, o que aconteceu? Eu pensei, então Nazaré, se fosse nessa época seria então chamada cidade do pecado. Mas nessa cidade, né, o anjo Gabriel foi ali, é mandado do Senhor, e foi mandado até a Maria, e fez a promessa para ela, e falou, ela se engravidou pelo poder do Espírito Santo, e onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí eu peguei, aí veio a nação brasileira. Aqui é uma coisa, mas fora da nação, dos outros países, a ideia, a imagem que eles têm do Brasil, né, é uma ideia muito ruim de um país sabe, que rola solta a prostituição, a corrupção, a roubalheira, a mentira. É a ideia que eles têm. Eu vi uma entrevista uma vez do ex-presidente Lula, falando que ele falava lá fora e o pessoal aplaudia ele. Que lá tinha não sei quantos milhões de crianças, coisa de rua, e que era isso, que era aquilo. Então, então a esquerda começou, há tempos que ela vem, camufladamente, né? Uma esquerda democrática, né? Que eles falam, que não tem nada a ver, começou já a aparelhar tudo no país. E Deus interviu. Eu vejo assim, interviu na nação brasileira. Por quê? Há uns tempos atrás houve uma promessa, uma palavra de Deus que ele falou, uma profecia,
que ele derrubaria por terra o espírito de corrupção da nação brasileira e também o espírito de miséria. E a Bíblia fala assim: credes dos meus profetas e prosperareis. E se foi uma palavra, se foi de Deus, eu creio que foi, então a nação brasileira vai prosperar mais do que a gente possa imaginar. A maioria está pensando, com essa pandemia vai virar um caos. É o que o pessoal do contra está torcendo, daquele que quanto pior, melhor, não é? A oposição a esse governo, sabe? Aí o que eu quero? Essa palavra que veio, que eu vou ler agora, que vem falando para essa situação que a gente vive, mas eu falando também para começar na igreja. Então está em Amós, capítulo 5, verso 24, e depois no Salmo 7, verso 6 em diante. Voltando, eu não terminei. Quando essa pessoa falou, o mundo jaz no maligno, eu peguei e falei, então foi desanimante. Se jaz no maligno, o que adianta ficar orando, jejuando e liberando palavras sobre a nação? Jaz no maligno mesmo? Ele está sob o poder do maligno. Uma pessoa, se for no cemitério, você vai lá, aqui jaz, né? Fulano de tal, jaz, está morto. O país está morto? O mundo está morto? Não está. Ele está aí, então... jaz no maligno, já acabou, não tem mais o que fazer. Não, está sob o poder do maligno. O príncipe desse mundo é Satanás, das coisas do mundo. E eu comecei a despertar para isso, né? Eu falei, então, a igreja, né, tem que orar, tem que buscar, tem que profetizar, tem que ler a palavra com essa mente profética, não é? Não vê a situação que está no momento, que você está vendo a olho nu, mas crendo no quê? No espiritual, no que a palavra de Deus fala. Existe uma verdade, existe duas verdades na realidade. Essa é a verdade relativa, né? E a verdade absoluta. O que a gente vê no mundo, as coisas que a gente vê, que fala, são verdades, às vezes, relativas. Um exemplo, se bem básico, se você tiver com uma dor de cabeça, por exemplo, você está sentindo a dor. Mas você pegar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, e falar, para receber aquela cura, para aquilo ir embora, para fazer, se você crer nisso como uma verdade absoluta, ela vai prevalecer sobre a verdade relativa. Entendeu? E muitos, dentro da própria igreja, tem uma palavra que eu ouvi uma vez, que fala, nós temos que nos apegar mais firmemente às verdades ouvidas. Porque às vezes a gente dá muito mais ouvido na ingerência maligna, do que o diabo joga na nossa mente, no nosso ouvido, do que na verdade da palavra de Deus. Então isso tem que mudar, a gente tem que crer na palavra. Então se há uma promessa para o país, não é um só que falou, uma pessoa, várias pessoas nos 4 cantos do país, fora do país também foi falado sobre uma prosperidade, que o Brasil seria celeiro de grãos para as nações, um celeiro de missionários para as nações. Então eu creio nisso. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Então agora vai começar o que Deus começou a ministrar quando eu fui lendo e comecei a ler com uma mente profética, né? Amós capítulo 5, verso 24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. E Deus ministrou. Está falando de justiça, de juízo aqui. O que tem acontecido, isso há tempos, no nosso país, no mundo, né? Mas vamos falar aqui do Brasil. Uma injustiça muito grande. A arrecadação de impostos que os governantes arrecadam é um absurdo, é muito dinheiro. É roubado, é desviado, sabe? Não olha para o social, para os pobres. É uma coisa muito, sabe? Isso, eu creio que tem subido esse clamor até a Deus. Então Deus vai visitar a nação brasileira. Então Ele vai trazer um juízo
sobre toda injustiça. Essa é a palavra que Deus, é o que eu fui entendendo, com uma mente profética, o que vai acontecer. Vai vir, então, um juízo sobre toda injustiça. É Deus fazendo. E quando Deus resolve fazer, nada vai parar. Amém? Então vai haver. Então toda injustiça nós vamos ver cair por terra. E isso vale não só para as pessoas do mundo. A palavra de Deus, na realidade, ela fala com a igreja, com os filhos de Deus. Não é para o mundo, né? A Bíblia fala que eles não podem entender, eles não têm o Espírito. Pode conhecer Deus nem as coisas de Deus. Lá em 1 João fala. Então é para a igreja. Então o que vai acontecer? Como houve esse lava-jato, né, no país, para que esse espírito de corrupção viesse à tona, fosse descoberto, e o povo analisar e saber com detalhes isso. Agora, esse espírito de corrupção, ele não atinge lá é a cúpula, né, os maiorais, lá que rola a maior grana, a maior dinheiro, mas em cada canto desse país existe a corrupção. Pessoa que vende seu voto por um político, né, de cada cidade, um que troca o voto por uma bola de futebol, por uma cesta básica, por um saco de cimento, né? Coisas que aparecem para a gente, né? Para a gente, ó, eu tenho isso aqui, ó, sobrou aqui e tal, você quer me comprar, eu te faço tanto. Então, coisas que às vezes a gente acaba fazendo e achando que é normal, está dentro de uma normalidade. Então foi acontecendo dentro de igreja. Quando o evangelho foi pregado no Brasil, no começo, as coisas eram muito mais rigorosas. Foram aliviando demais. Aí começou a vir o evangelho que é da prosperidade. Tudo bem, a Bíblia fala que, né, se você obedecer a Deus, lá em Deuteronômio, as bênçãos de Deus vão acompanhar aqueles que creem nisso, que obedecem aquilo, as bênçãos da obediência. Então ele fala, eu sei que eles comerão o melhor dessa terra. Certo? Então eu creio nisso, é uma promessa de Deus. Então a gente pode comer. Quantos filhos de Deus, servos de Deus que prosperaram? Na Bíblia eram riquíssimos, prosperaram muito, né? Então não é de Deus. O que não é de Deus? O amor ao dinheiro, né? Às riquezas. E como quem que leu, o que falou sobre do tesouro, né? Não fazer tesouro, né, nessa terra, porque eu já vi casos acontecendo dentro da cidade que é Brodowski, uma cidade pequena, a pessoa muito próspera. Então ele chegou beirando, acho que os 70 anos, foi para um hospital, ficou lá acho que uns 40 dias sem sair do hospital. Quando saiu no saco preto lá, né, que ele já põe, joga para o lado, depois a família vai lá, funerário põe no caixão e traz. Uma coisa assim, eu falei, nossa, mas esse homem era tão próspero, era tão... Eu fui na fazenda ele fazer um serviço, uma vez ele fez um arrozinho, um ovo ali, uma coisa, tá? Poderia acabar o serviço, passava do lado de uma churrascaria lá. Foi eu e um outro rapaz, e ele falou, puxa, esse cara poderia ter até pago um rodízio ali para nós, né? Se fosse eu tivesse feito isso, eu não ia fazer conta, eu ia pagar um prato de comida, uma coisa diferente, mas ele fez aquilo. Era uma pessoa muito segura, uma avareza. Mas pensa em bastante dinheiro que o cara tinha. Se ele vivesse mais 30 anos ali gastando, sem trabalhar, sem fazer nada, ele não ia conseguir gastar, comer, beber, vestir, viajar, o dinheiro que ele tinha. E ficou aí, não serviu para nada. Onde estava o coração dele? Onde ele está hoje? Então, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o tesouro da gente está em Deus, eu tiro uma base pelo pastor Jair, o que ele fez de sair de Brodowski, da igreja lá, era o pastor Gerson, depois era ele, era o segundo pastor ali na igreja. Pregava na região inteira, prega ainda, né? Menos, porque agora tem que cuidar aqui, né? Mas abrir mão de uma coisa, o que é o foco dele, a vontade, a coisa dele, é Deus e a obra de Deus. Aonde? Onde Deus mandar. Certo? Tem muitas coisas dentro de igreja que foram acontecendo, que no caso do pastor que eu estou dando esse exemplo, se ele for analisar humanamente falando, é para ficar quietinho lá, não é? Para que correr risco? Para que passar tudo que já passou? E sai que vem e volta, e vai e volta, e vem e faz tudo, e agiliza aqui, a coisa aqui, a coisa ali, faz aqui. Não é fácil, né? Eu falo, não é para qualquer um isso.
né? Os pastores aqui que cuidou, que esteve à frente, Júlio, o pastor João, né? Sabe o que é estar à frente de ovelhas. Não é fácil, né? Mas pessoas que ele fez, que já estavam ali, eu vejo pessoas que eu conheci, queria muito o título de pastor, para ser um pastor. Para quê? O mais importante dentro da igreja não é o que a gente faz, né? Eu toco no louvor, eu prego a palavra, eu faço isso, eu faço. Não é isso. É importante o que você é lá fora, que as pessoas te veem, o que elas enxergam, o que elas falam de você, né? Eu já ouvi pessoas falar, parece que o crente não tem direito de errar, né? Se ele dever alguma coisa para alguém, mas não é crente. Os outros podem, ele não. É lógico, isso aí é uma regra. Você comprou, paga. Ninguém deve coisa alguma. Mas quantos que já escandalizou o nome de igrejas, né? De pastores? Pastores que vivem erros, isso aí eu estou falando de compra e não paga. Tem coisas muito mais cabeludas que a gente ouve acontecendo por aí, né? Aí começou, eu falei da prosperidade, né? O evangelho da prosperidade. E outras coisas, depois o da fé, se acontecer, eles profetizavam e falavam e tal, vai ser haver cura e tal. Tinha cura, a pessoa curou ela e tal. Mas se não fosse curada, o que eles falaram? Você não foi curado porque você não teve fé. É fácil, não é? Paulo não foi curado, ele era um homem de fé, será o apóstolo Paulo? Era ou não era? Com certeza era, né? Mas não foi curado. Orou por 3 vezes pedindo a cura e Deus, não. A minha graça te basta, Paulo. Deus tem um propósito em tudo. Então veio essa. E depois vem acontecendo. A gente, no nosso meio, em outras igrejas, começou em cidades grandes, igrejas maiores. Então não deu certo, então casou, separou. Aí começaram até. Então. Mas a Bíblia fala: aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Então, se separou, porque não foi Deus que uniu. Pronto, resolvido o problema. Então vamos, não quero mais minha esposa, cresci o olho em cima de outra, eu vou lá para outra, e ela que se vire lá. Porque não foi Deus que uniu, então. Então, coisas que têm acontecido dentro da própria igreja, né? Pessoas que sobem num púlpito, a gente sobe às vezes em pecado. Eu não vou citar coisas, né? Mas cada um sabe de si. Mas vai no maior, o cara não está nem aí. Vai, conta mentira, compra e não paga, faz, enfim, muitas coisas. Tem aquela. Então, o que vai acontecer? Está tudo fechado, né? Quando começou essa pandemia. Só que os céus, desde o começo da pandemia, aí que ele escancarou mesmo, que é um propósito de Deus, para a igreja orar, clamar, para esse clamor chegar até ele, igual aquele povo que estava no Egito escravo por 400 anos. E o clamor chegou até ele. Aí veio a libertação. Chegou a hora, o tempo do Brasil, né? Passar por isso. Então, nesse versículo aqui, que corra, porém, o juízo como as águas. As águas, a gente sabe como é, quando ela está correndo, você não consegue segurar ela. Tem como. Então, esse juízo vai vir. Vai vir sobre essas pessoas, esses governantes, essas coisas. Vai vir. Vai vir sobre o empresário que suga o salário de cada empregado, que não paga os direitos certos para ele, que faz. Vai vir, vai. Mas também vai estar incluso nisso nós como igreja, né? Igreja como instituição, eu digo, sabe? Vai ser incluso. Deus também vai passar um pente fino. Então é um tempo agora que eu creio, porque as misericórdias de Deus, né? Por isso ele permite tudo isso acontecer para esses que estão lá governando e para a igreja também do Senhor, para acordar para a vida, para a realidade e mudar as atitudes, tá? Isso é o que Deus foi ministrando no meu coração. Depois desse versículo, o juízo, né, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Então vai vir de Deus isso.
Então a justiça também vai reinar no nosso país. A gente vai ver isso. E nós vamos ver a prosperidade desta nação. O mundo todo vai olhar para essa nação, vai querer investir aqui. Muitas empresas estão quebrando, estão fechando, estão fazendo. Mas espera, como? Né? A empresa que está comprando, que está pagando, aquele que faz tudo certinho, a maioria dessas empresas vai permanecer de pé, porque ele cumpre um propósito ou um princípio da palavra de Deus. Então, quando é cumprido os princípios da palavra de Deus, não tem ninguém, o diabo não tem ninguém que vai fazer aquilo cair por terra, porque Deus é fiel, é promessa dele. Cumpre os princípios da palavra. Ele compra, ele é real, ele não engana a pessoa, ele não explora, não faz acepção de pessoa. Aí você é rico, eu vou cobrar 100. Aquele ali é pobrezinho, eu vou cobrar só 50. Isso aqui tem muito dinheiro, eu quero 200 dele. Eu faço. Existe muitas coisas assim. Pessoa que retém, num tempo de crise, alguma coisa, que a Bíblia condena, ela retém, as coisas. Não, eu vou segurar agora. Para a hora que estiver acabando, todo mundo acabando, eu tenho condições, eu vou soltar, vou pegar um preço lá em cima. É lógico que tem, às vezes, cada caso é um caso. Mas, pô, quem produtor que ele tem, colhe o café ou a soja, ele não vai vender naqueles dias, por quê? Porque o preço está muito lá embaixo, é quase o custo que ele fez. Não é errado isso. Mas a hora que precisar vender, se o povo tiver com fome, ele vai vender um pouquinho mais caro, mas não vai explorar. Igual tem muita gente que faz, A gente vê isso nessa pandemia aí, quantas pessoas que começaram. Isso aí, eu tenho álcool gel, custava R$10, é 25. Entendeu? Eu tinha lá na minha loja uns aparelhos que não estavam vindo, mas quanto que é? Tipo, era R$95. Eu poderia chegar, não vou vender agora. Quanto que é? É 150. Mas não tem mais, vai procurar aquilo. O que eu tinha, eu fui vendendo. Foi servindo, pronto. E acabou. Eu falei, é assim, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse um supermercado, a não ser que se eu comprasse mais caro, teria que vender mais caro e tudo bem. Mas eu aproveitar para isso, a minha consciência, não deixaria. E Deus faz isso, É com essas pessoas, porque está cumprindo o quê? Propósito de Deus, princípios da palavra de Deus. Aí no Salmo 7, capítulo 6 em diante, que Deus foi dando essa palavra assim por etapas, vamos dizer assim, no dia. Então, nós estamos num tempo que a gente vai ver agora com esses governantes e o próximo governo também, na hora que cair essas cambadas que está ali, vai se levantar, Deus vai colocar ali, através do próprio povo que já está enxergando melhor. Vai colocar pessoas decentes, e a justiça, vai haver um resgate, então, É um tempo de resgatar a justiça social, certo? Você tem um funcionário, você está ganhando bem, você ganhou mais do que você imaginava, você vai chegar para aquele funcionário, Deus vai colocar no teu coração aquele encargo, aquele peso. Eu te devo 1.000, eu vou te dar 1.500, porque nesse mês a empresa ganhou tanto, mais do que eu imaginava. Esse é teu. Vai haver coisas assim, pessoas que têm uma mentalidade voltada para isso, para Deus, para as coisas de Deus, que têm temor de Deus. Então nós vamos ver isso acontecer, porque Deus vai fazer isso, vai haver um resgate, na justiça social, nos precisam, para ter uma vida mais digna. É lógico que tem muitos que vivem porque não gosta de trabalhar, aquele que não trabalha também não coma, Então, tá certo, a Bíblia não fala diferente. Então, até aí vai. Passou disso, é trabalhador, está com coisa, trabalha para você, te serve, o que você pode fazer, você faz para ele. Eu creio que vai levantar muitos empresários vão se converter e vão ser assim, empresários que estão dentro da igreja, vão ser levantados também empresários dentro da igreja. Para quê? Para fazer isso, para que essa justiça seja resgatada, essa justiça social, Na igreja primitiva a gente viu isso. E nenhuma pessoa, ninguém, passou necessidade nenhuma. Quem tinha muito vendia, tinha e repartia com quem não tinha. Aí vendia tudo? Não, ele vendia, estava sobrando, ele vendia algumas coisas que estavam ali, e repartia com outros, fazer todo mundo, mais ou menos, não é o socialismo marxista não, isso, viu gente?
Salmo 7, 6. Aí vem isso aqui, eu vim com a mente profética e fui entendendo. Eu vou ler e vou falar o que eu entendi, e eu creio que é isso que Deus vai fazer. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta-te em meu favor para o juízo que ordenaste, o juízo sobre a injustiça que eu falei. Essa palavra foi uma palavra que eu vi com a mente profética. Então, o que está? Levanta-te, Senhor. Isso aqui é um clamor. O salmista está clamando a Deus. Então, essa palavra para nós, igreja, certo? Para a gente, a igreja começar a clamar. Se entrar e cumprindo os princípios da palavra de Deus, e a gente começar a clamar isso aqui: levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, desperta-te em meu favor para o juízo que ordenaste. Então isso vai acontecer, eu creio, piamente. Aí segue o salmo. E acontecendo, quando acontecer isso, o que vai acontecer? Assim te rodeará o ajuntamento dos povos, por causa deles, pois volta às alturas. Mas até aqui, ainda assim, te rodeará o ajuntamento dos povos, ou de pessoas. Isso vai acontecer, a igreja clamar, a igreja se enquadrar dentro dos princípios da palavra de Deus. Essas pessoas vão olhar e vão ver nas igrejas, né, que Deus é com eles, com aquela igreja. Igrejas grandes, se não mudarem de renome, tem muitas coisas que eles têm feito, vai cair por terra. Igrejas pequenas, não vai caber de gente, vai ter que fazer culto no meio da rua, nas praças, de pessoas que vai vir, quando isso aqui Deus fizer e a gente corresponder a isso. O Senhor julgará os povos. Aí ele fala: julga-me, Senhor, é um clamor da gente também como igreja, não? Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e a integridade que há em mim. Quando a gente se arrepender, como igreja, de muitas coisas que a gente deixou de fazer, ou que fez que não deveria ter feito, quando a gente chegar nesse ponto aqui, o Senhor julgará os povos, mas aí a gente vai à igreja, pode ter essa capacidade, essa ousadia de falar: Senhor, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e a integridade que há em mim. Jó orou assim, questionou a Deus, ouvia, só de ouvir falar ele conhecia Deus, depois os olhos deles ouviram, não sei como foi lá, Jó sabe, foi uma coisa tremenda para ele, mas jamais negou: eu sei que o meu Redentor vive, nu eu vim, nu eu volto, e glória a Deus e amém. Ele não negou nem por um momento, mas olha, um homem que ele era íntegro, então ele poderia questionar a Deus em certas coisas, falar: eu só sei isso, o que eu fiz? Por que Deus? Isso, ele não sabia, depois pode ser que Deus, como ele falou, a Bíblia não fala, mas, quer dizer, a integridade dele, Deus olhou e falou: meu servo Jó, e o diabo, o bicho não presta, Deus é bom, e o diabo não presta, não é assim a frase? Não presta nem um pouco. Então tira dele isso para ver se ele não te nega. Pode tirar então, só não toca na vida dele. E fez, E ele não negou, mas Deus cria nisso. Então Deus quer uma igreja hoje que ele possa confiar, que ele possa contar com ela. E coisas que têm acontecido, que já aparentemente pode ser coisas muito ruins, vai cooperar realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Vai ter pessoas que vão perder seu emprego, muitos já perderam. Vai ter empresas que é cristão, e vai fechar por um tempo, alguma coisa. Mas Deus depois, lá na frente, se arrepender e fizer, vai prosperar novamente, muito mais. Então eu creio que isso é uma palavra assim, com uma mente profética, que isso que vai acontecer. Eu já ouvi palavras falando, ao contrário, tem o pastor Silas Malafaia. Ele naquela ilha, ele fala: o Brasil vai prosperar, vai ser assim, tudo ao contrário do que esse povo está falando, do que eles pretendem, do que eles querem. O que eles querem, a esquerda, vamos dizer assim, é isso. Quanto pior, para eles melhor, a eles reinar, para voltar ao que era antes. Mas não vai mais, porque é Deus que interviu. Tenha fim
tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Tá, isso aqui é o que eu estou falando. O justo, ele vai se estabelecer. Estabilidade. Né? Vai haver estabilidade financeira para muitos que são justos, que fazem o certo. Mas o imposto é um absurdo, tem que sonegar. Se eu for pagar todo o imposto, não vai dar para sobreviver. Vai começar com essa nova política, esse novo governo, a hora que até agora não deixaram o cara governar. Né? Mas Deus vai intervir, Deus colocar a mão, vai cair por terra esse povo. E vão pagar caro. Se tiver algum me ouvindo, fique esperto. E depois vão se estabelecer, então. Uma palavra que eu estou lendo como uma palavra profética. Quem crê, toma posse, né? Estabilidade financeira. Estabeleça-se o justo. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Pessoa, às vezes, ela tem retidão no coração dela, ela é sincera, ela é reta no coração dela. Né? Ela não pode fazer muitas coisas, porque ela não tem condições, mas existe essa retidão da pessoa diante de Deus. Né? Defeito todo mundo tem, mas essa retidão, essa coisa, Davi errou. Cometeu um adultério, cometeu um homicídio, e Deus o chamou, um homem segundo o coração dele. Vai entender, né? E Deus mostrou para todo mundo, está escrito ali na Bíblia, por que ele não tirou essa parte aí, né? Colocar só o que era bonitinho lá, que o Davi fez. Não, ele mostrando, e tudo serve como exemplo a gente, a Bíblia fala, do que está escrito. Aí vem aqui terminando, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os, que numa tradução, essa aqui ela fala, assim, essa tradução, mas fala, que não se ira todos os dias, eu sei, todos os dias, vai acumulando as coisas, a hora que ele se ira e vem, e as coisas começam a acontecer, ele se interfere, né? Da maneira dele, ele é soberano. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, né? Que não se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Para ele, gente, eu estou falando isso, às vezes serve até para mim, né? Não sei, em áreas, não de todo a pessoa inteiramente, mas tem áreas da vida de cristãos, da maioria, vou dizer, que tem que se converter. Tiro base por mim mesmo, tá? E ai se não me converter. Quando ele falou para Pedro, quando te converteres, então é da Bíblia, não estou julgando não, estou te pondo eu mesmo, né? Para ele já preparou armas mortais, para o que não se converte, que não vai, e porá em ação suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que o ímpio está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Essa parte aqui, esses governantes, os ímpios, estão com dores de perversidade. Ou seja, pessoas estão formados, né? Conceber, dar a luz, conceber, trazer a luz, né? Então, uma criança, quando fica no ventre da mãe, ela vai conceber, a pessoa depois ela dá a luz. Então, lá está concebendo no ventre dele, dentro dele. Esses governantes que estão seguindo, que é uma orientação que não vem de Deus, que vem do príncipe desse mundo, né? Que é Satanás. Ele dirige essa coisa. E se a gente orar, talvez, muitos deles, talvez pode, se tiver uma sinceridade do coração, ou foi ludibriado, vamos dizer assim, eles podem se converter, né? A misericórdia de Deus está aí para isso, né? Porque Deus não quer que todos se salvem, que nenhum se perca. Está lá em Timóteo, né, escrito. É o propósito, a vontade de Deus, mas não vai ser assim, né? Meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Eu falei, Deus, para ele preparou cavou um poço profundo e caiu na cova que fez, ou seja, caiu na própria cova. O que eles estão fazendo, o que eles estão armando, né, contra a nação brasileira, eles próprios vão cair na cova que eles fizeram. Sua maldade recairá sobre a sua cabeça,
e sua violência descerá sobre o seu crânio. Nós vamos ver se isso é uma palavra de Deus, se foi uma palavra que eu li com a mente profética, e eu creio que é. Nós vamos ver muitos governantes, o que vai acontecer na vida deles se não tomarem o juízo, né, e se converter. Aí vem aqui para encerrar, e a igreja, né? Como igreja falando aqui, ó, e eu louvarei ao Senhor conforme a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, e termina aqui. Então isso é o que a igreja vai fazer, ela vai louvar o Senhor conforme a sua justiça, e ela cantará louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Quem viver verá. Amém? Aleluia.